nós vamos falar sobre Daniel 9, capítulo 9, versículo 21 e 22. E sobre tulenamento quântico. E aí você deve estar se perguntando o que isso tem a ver uma coisa com a outra. E é nessa hora que é interessante o que nós vamos debater aqui. Porque existe a especulação, né? Existe o estudo científico, existe o pensamento humano, existe um monte de coisas que envolvem, quando se fala de quântica, que, por sinal, foi transformada em algo culto, essas coisas, sabe? Mas quântica não é nada disso. Quântica é ciência pura. E nesse momento coisas estão acontecendo em torno da quântica e em torno dessa ciência que a gente quer debater com a audiência. Então vamos ao material. O material é um pouco extenso, então a gente só tem 1 hora para a live, porque agora tudo aqui na rede é pontual. A gente tem que fazer dentro de um horário. E se não der para terminar, você já sabe como é que funciona a rede, né? A gente vai estar fazendo uma segunda live para terminar o material. Bom, então vamos lá primeiro a entender do que se trata. Oh, meu Deus! Tá difícil, ao vivo é assim mesmo. Aí começa, dá os errinhos. Vamos lá. Paciência é um dom. Vamos sair daqui e voltar de novo. Faz parte, pessoal, desculpa, acontece. Ao vivo sempre dá uma enroscadinha. Eu vou colocar no material aqui de novo e a gente entra lá de certinho. Aqui mexeu, ele é muito sensível, esse preze que a gente usa. Então, qualquer reladinha que você dá, ele já sai do lugar e aí já era. Deixa eu aceitar também as pessoas na sala e vamos entrar no material que a gente vai apresentar para vocês. Só um segundinho. Tá bom, já entendi. Então, vamos lá. Aqui, aqui e vamos embora. Pois bem, colocar na tela de apresentação. Vou arrastar e aumentar, que assim não tem risco da gente sair do lugar. Prontinho. Então, vejam bem. Aqui nós estamos vendo o monopolo magnético. Alguém aqui já ouviu falar sobre monopolo magnético? Então, essa já fica como lição de casa para todo mundo. Porque eu acho que quando vocês estudarem monopolo magnético, vai começar a abrir algumas visões de algumas coisas bem interessantes, sabe? O monopolo magnético é uma hipotética partícula subatômica com apenas um polo magnético, norte ou sul. O que nós estamos acostumados dentro do nosso conceito de entendimento, né, desde que a gente nasce? Que existe o norte e o sul, que existe o polo magnético norte e o polo magnético sul. Mas aqui, no monopolo magnético, ou você tem o sul ou você tem o norte. E nessa situação, sua existência é prevista em certas teorias de gravitação quântica e da física das partículas. Quando se trata do mundo subatômico, nano e etc., os seres humanos estão engatinhando, estão avançando, mas engatinhando. Tem muita coisa ainda a se aprender, né? E para que a gente entenda o que a gente vai falar aqui, nós temos que ter o conceito básico, a gente tem que ter um entendimento mínimo do que significa monopolo magnético, né? Então aqui a gente vai passar algumas explicações básicas e depois nós vamos entrar no debate do que nos levou a fazer essa live, porque é muito legal, é muito interessante pensar nisso, tá? Algumas das conexões entre o monopolo magnético e física quântica incluem a presença de um monopolo magnético que quebraria a simetria da carga elétrica no universo. Isso poderia explicar por que o universo aparenta ter mais matéria do que antimatéria. Teorias como a eletrodinâmica quântica. E aí, quando a gente foi eu estou agora desenvolvendo esse estudo, porque nós temos um estudo paralelo que hoje à noite, às 20 horas, nós vamos estar conversando com a doutora Hadassah Lotz, que é sobre a rede intercorporal optogenética. E é extenso, mas aí nós já temos um trabalho gigantesco. Ela mesma se surpreendeu com o tamanho do estudo que a gente tem sobre o assunto. Mas esse aqui nós estamos começando. Então, já de cara, a gente percebe que envolve muitos campos da quântica. A física quântica, a eletrodinâmica quântica, a gravitação quântica, a cromodinâmica quântica, a mecânica quântica. Então, envolve muita coisa da quântica dentro desse assunto do monopolo magnético, tá? Então, teorias como a eletrodinâmica quântica prevêem que monopolos magnéticos isolados são coexistentes matematicamente e podem existir. E aí, a primeira situação, o seu norte
o norte desse monopolo magnético pode estar interagindo com o sul monopolo magnético do outro lado do universo. Não importa. E quando eu estava estudando esse elemento, foi que eu percebi uma coisa, que o monopolo magnético e o que ele proporciona, ele está além da velocidade da luz, porque ele é um processo instantâneo. Ele não percorre tempo, ele não percorre nada, ele simplesmente acontece. Ele acontece e acontece numa maneira impressionante. Então, é isso que a gente vai debater aqui até chegar em Daniel 9, 21, 22. Quando vocês entenderem essa parte, vocês vão entender o que a gente quer dizer em relação a Daniel 9, 21, 22, tá? Vamos lá. Deixa claro, né? A gente não tem nenhuma relação com religião, nenhuma conexão com religião nenhuma, e nem fala de religião, tá? O nosso intuito aqui de Daniel 9, 21, 22, e sim, claro, eu acredito nas escrituras, é conectar o evento que acontece com Daniel com o monopolo, esse monopolo magnético, para a gente fazer essa conexão. Monopólios magnéticos são postulados em algumas teorias de gravitação quântica, como a supergravidade. Eles poderiam desempenhar um papel na compreensão do confinamento da carga na cromodinâmica quântica, a teoria quântica da interação forte. Nós sabemos das leis que existem, né? A lei da gravidade, a energia fraca, a energia forte, né? Nuclear, né? A energia fraca nuclear e forte nuclear. E nós temos o eletromagnetismo. Então, são elementos que fazem parte da construção de tudo, né? E aí, claro, obviamente, a quântica está dentro desse contexto, né? E aí você vai ter, e só deixar claro também outra coisa, que eu tenho que ficar falando isso, porque são muitas informações. Quântica não é muito estudada, tá? Quântica é uma coisa nova, completamente nova, e para muitos extremamente nova, nunca se ouviu falar sobre quântica. E nós vamos insistir em falar muito sobre quântica na rede, tá? Devido aos seus potenciais efeitos topológicos, monopólos magnéticos são objetos interessantes de estudo da mecânica quântica. Então, a gente viu aqui que envolve várias áreas da quântica. Portanto, embora ainda não tenham sido observados experimentalmente, os monopólos magnéticos, e eu discordo, porque já foi sim experimentado e já houve situações a qual se colocou uma partícula em um lugar e outra partícula em outro lugar e houve interação, mas é uma história longa. Os monopólos magnéticos têm implicações importantes para a nossa compreensão da física subatômica e do universo a nível quântico. Então, é interessantíssimo os monopólos magnéticos, porque ele te dá uma compreensão vasta de muita coisa. E é interessante isso que, quando a gente começou a estudar a rede intercorporal optogenética, a gente começou a ter uma compreensão do mundo quântico que é totalmente diferente do que as pessoas veem aqui fora. E de tudo isso que eu estou vendo, um monte de gente ganhando dinheiro, passando informações que, na realidade, não são exatamente a verdade. Mas, assim, muitos, entre aspas, bom, eu não vou entrar no mérito, porque se eu entrar no mérito aqui, eu estou ao vivo em várias, simultaneamente, em vários canais, e não dá para fazer, porque se a gente não quer cair, não quer sair do ar. Vamos lá. Complexo, né? Hoje em dia, você tem que saber o que você fala, é impressionante. E aí nós chegamos em Daniel 9, 21 a 22, para quem não está familiarizado com as escrituras, é uma passagem, né, de um profeta que está sobre um regime governamental de outro país, ele está lá prisioneiro, apesar de trabalhar para o rei, no caso, se eu não me engano, é Dário, e ele está ali numa condição onde há uma armadilha para ele, né, e visando o mal dele, né, que ele morresse, vamos colocar dessa forma. E aí, essa passagem ela é interessante, porque quando eu comecei a estudar o monopólio magnético, imediatamente veio essa passagem na minha cabeça. E como eu estudei muito as escrituras desde criança, eu me familiarizo com todas as histórias, e aí eu percebi uma ligação e uma conexão aqui. E é isso que eu trouxe para a audiência. Eu não estou trazendo nada a não ser o debate, tá? Isso aqui é para vocês depois conversarem com pessoas. Tem gente que vai achar que isso aqui é um absurdo, tem gente que vai achar que isso aqui é super interessante, tem gente que vai estudar isso aqui, tem gente que não. Isso não importa, o que importa é levar a informação para a audiência. Então, vamos ler a passagem de Daniel 9, 21 e 22, que diz o seguinte, e aí cada escritura vai ter uma forma de escrita, tá? E deixa claro também que cada escritura escreve de uma maneira. Sim, enquanto eu ainda estava falando em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto anteriormente na visão, então ele teve uma visão. Olha o que está escrito depois. Aproximou-se de mim quando eu estava completamente exausto
por volta da hora da oferta do anoitecer. E ele me deu entendimento dizendo, ó Daniel, agora vim para lhe dar compreensão e entendimento. Então Daniel está numa situação apreensiva, e uma dessas passagens, uma das situações que a gente visualiza é Daniel na cova dos leões, onde ele faz uma oração e imediatamente a presença do anjo ao seu lado. E ele teve um processo anterior e em seguida esse anjo está do lado dele. A pergunta que, assim, quando você estuda essa passagem, que você faz para você mesmo, refletindo, é assim: como um anjo se deslocou, seja lá de onde ele estava, né? Tão rapidamente, a ponto de ser instantâneo, ou seja, ele estava orando onde estava lá. Sendo que nada é mais veloz do que a luz. Até então. Aí a gente descobre os monopolos magnéticos e a gente percebe que existe sim um processo que é mais rápido do que a luz. Porque na realidade ele não percorre espaço-tempo, ele simplesmente acontece imediatamente. Ou seja, algo sai do ponto A e aparece imediatamente no ponto B, né? Então, com base nisso, né, eu falei, pô, peraí, mas essa história de monopolos magnéticos se conecta com essa história aqui de Daniel. Porque então, anjos que são formados de energia, não sabemos exatamente do que eles são feitos, mas muito provavelmente, como atuam em uma dimensão que para nós é aquela que nós não vemos, que você pode olhar à sua volta e você não está vendo um anjo ou nada espiritual, você está vendo paredes. Onde eles estão? Ele pode estar do seu lado, mas você não está vendo, porque ele está num processo onde o nosso cérebro não reconhece isso. E aí temos que ir no estudo que a gente fez sobre o cérebro. Nós fizemos 2 lives sobre o cérebro e nós aprendemos o quê? Que o nosso cérebro nasce pré-programado para visualizar o mundo como ele é. E o que significa isso? Significa que no mundo à nossa volta não é o que a gente vê. Ele é puramente energia e moléculas e as leis que formam tudo, né? Então, como nosso cérebro nasce pré-programado para visualizar o mundo como nós vemos, ou seja, da forma como ele é, então ele foge do contexto da gente observar o mundo da energia e o mundo quântico, que tudo à sua volta é moléculas. Só que existem leis que regem tudo isso. A energia quântica e tudo mais para formar o mundo à nossa volta, né? Então, mediante a esse cenário, eu comecei, então, a fazer uma investigação do seguinte: seria possível realmente que um ser conseguisse, um ser energético, um ser vibracional, um ser quântico, não sei como denominar criaturas espirituais que a gente não vê, seria possível ela se mover de um ponto a outro, independente de espaço-tempo, né? Aí a gente chegou nessas conclusões aqui, e é aqui que começa a ficar interessante o nosso estudo. Olhem só. Poder-se-ia argumentar que formas de vidas energéticas ou entidades de níveis vibracionais mais elevados poderiam ser mais facilmente transportadas desta forma, seguindo os princípios da física quântica. O que é interessante é, aqui tem uma divisão das pessoas que acreditam em ciência e das pessoas que acreditam no Criador. Isso fica nítido aqui. Apesar que muitos cientistas também acreditam em Deus, e eu chamo de Jeová porque o nome em português não tem nada a ver com religião. Mas tem pessoas que acreditam, né, em Deus e tem pessoas que acreditam na ciência. Mas aqui, pensando do ponto de partida que existiu um Criador que criou todas as coisas, não é difícil que esse processo aconteça através de uma intervenção maior, de um poder maior, que proporcione que isso aconteça, porque quem proporciona isso criou tudo isso. Então sabe todos os mecanismos de funcionamento disso. É a mesma coisa que você falar com um engenheiro que cria uma máquina. Ele conhece todos os procedimentos que fazem aquilo existir e funcionar.